Tudo bem com vocês? Olha o que estamos trabalhando para vocês. Preparatório Paz Enem UEMA. Você que se prepara para os vestibulares, para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Você que se prepara para o vestibular da UEMA. E se você precisa, sei lá, tirar algumas dúvidas, porque você se prepara para outros vestibulares, o seu lugar é aqui. Plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Aqui nós temos conteúdos que vai ajudar você a gabaritar na sua prova. Eu sou a professora Cacau Sotero, meu nome é Cláudia, tá? Mas Cacau Sotero, Cacau é o meu codinome. E aqui nós temos o Celso, nosso intérprete de Libras, fazendo aqui todo esse trabalho, trazendo o nosso conteúdo aos nossos chuchus que não podem nos ouvir. Como você já sabe, preparatório Paz Enem, UEMA, ou Enem, Paz, UEMA, enfim, para o Enem, para o Paz, para o UEMA, para Paz e UEMA, a mesma coisa. Você que está aqui, saiba que esse curso preparatório é um projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação. Então, cola conosco, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos e o material trabalhado aqui, nesta e em outras aulas, está disponível no link. As questões que nós vamos trabalhar aqui, você vai poder aí em casa, marcar, riscar. Deixe seu comentário e inscreva também, né, passe a seguir as nossas redes sociais, @Plataforma Gonçalves Dias. Tem dúvida? Deixa no comentário que a gente responde, tá bom? Bom, gente, você que vai fazer Enem, né? Paz, Enem. Enem não, gente, UEMA, ó, eu tô trocando aqui as bolas, porque olha só, Paz, UEMA, Enem, é para todo mundo. Mas especificamente para o UEMA. Você sabe que tem 3 obras obrigatórias de leitura. E uma delas é o Romanceiro da Inconfidência. E olha que legal. Você sabia que a UEMA já trabalhou esse conteúdo em 2014? Pois é, eu trouxe para vocês, nós vamos trabalhá-lo aqui, né? Trabalhar lá, no caso, a questão aqui, e você vai poder ter uma ideia de como a UEMA desenvolve, trabalha, contextualiza as obras na hora da prova, tá bom? Eu trouxe uma sequência de questões envolvendo obras literárias, e aí você vai poder fazer o vestibular pela primeira vez, por exemplo, se familiarizar. Você que tenta e ainda não pontuou do jeito que gostaria para um curso, o teu lugar é aqui, tá bom? Então aqui, gente, Romanceiro da Inconfidência. De quem? Cecília Meirelles. Reescreve, ou seja, ela está escrevendo novamente, de forma poética, a história oficial de eventos da Inconfidência Mineira. Rebelião ocorrida em Vila Rica, que na ocasião era a capital de Minas Gerais, no fim do século XVIII. Cenário, muito importante contexto histórico, dos romances que compõem a referida obra, tá bom? Aí aqui diz assim, leia com atenção os seguintes versos, que eu vou colocar em seguida, extraídos de um desses romances para responder as questões. Antes de mais nada, eu quero que você entenda, o que é um romanceiro? É o que eu tenho, você sabe que romance é uma tipologia textual, em prosa. Mas o romanceiro, a forma poética que a Cecília Meirelles achou, entendeu, né, de reescrever esse evento da Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Minas Gerais, é uma forma poética, né, de olhar para este evento que aconteceu, né, todo mundo sabe, né, no Brasil houve várias revoltas, vários movimentos na ocasião da nossa independência, né? Por exemplo, aqui no Maranhão a gente teve a balaiada, lá em Minas Gerais foi a Inconfidência Mineira. Então deu para entender, já sabe o que é romanceiro. Outra coisa, não vá achando que só ficar no resumo você vai se dar bem na prova. Não, você tem que ler mesmo a obra completa. Romance, aí aqui ó, algarismo romano, né? 80 ou das palavras aéreas. Vamos ver o que diz aqui, ó. Ai, palavras, ai. Palavras que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. Bom, gente, antes de passar aqui para outra estrofe,
atenta a uma coisa. A Cecília Meirelles, que é uma autora modernista, traz a subjetividade, né? A subjetividade, a leitura pessoal, a leitura poética desse evento de Inconfidência. Então, nessa obra, a gente não tem o foco a contar como é que foi a Inconfidência Mineira. Não. Trazer memórias, trabalhar a literatura, né? Que é literatura. E aí você precisa também saber do histórico, como eu já disse, e as características, no caso, ela é modernista. Então, modernismo trabalhando aqui algo que se remete ao passado, tá bom? Então, aqui está falando de palavras. Próximo conjunto de versos, né? Próxima estrofe. Sopros de vento, ides no vento. Estamos falando de quem? Das palavras, tá bom? Tá? E quedais com sorte nova. Gente, deixa eu voltar aqui uma coisa. Ó. L3, 53, eu falei 80, né? 80, eu pensei uma coisa, eu pensei no 8, V3I, aqui é, gente, ó, 53, L é 50, cada barrinha dessa é 1, tá? Lembrei e voltei. Vamos continuar. Ai, palavras, ieis pela estrada afora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa. Eu até botei aqui essa palavra em negrito, eu deveria ter colocado quedais também, tá? É o verbo quedar. Dá uma pausa no vídeo, vá ao dicionário, ver o significado da palavra, para você compreender o que a Cecília Meirelles está tentando dizer com o seu eu, né? O seu eu poético. Entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto. Promessas que o mundo sopra. Ai, palavras. Mirai-vos, que sois agora? De quem que ela está falando? Das palavras, né? Perdão, podíeis ter sido. Sois madeira que se corta. Sois 20 degraus de escada. Sois um pedaço de corda. Sois povo pelas janelas. Cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Éreis um sopro de aragem, sois um homem que se enforca. Bom, gente, Confidência Mineira, enforcamento, e aí? Lembrou de quem? Tiradentes, né? Ele morreu enforcado, não foi assim? Então, a gente tem aqui um eu poético, o eu do poema, que vê a Inconfidência com os seus olhos poéticos e passa para nós em versos, ok? Questão número 1, essa questão aqui, essa leitura, tudo que eu trouxe para vocês, foi a questão de 2014 no vestibular da UEMA, que diz assim, ó. Com base na leitura dos versos, em que se veem relações entre memória, história e literatura, tá bom? Pode-se fazer o seguinte comentário sobre a linguagem do fazer poético. Gente, só um lembrete para vocês. Eu deixei aqui grifar em negrito relações entre memória, história e literatura. Na ocasião desse romanceiro, né, da escrita desse romanceiro, a Cecília Meirelles foi a Minas Gerais passar um período, se eu não estiver enganada, a Semana Santa. E lá ela teve, né, memórias. Quem nunca chega num lugar que já foi e tem as suas memórias? Então eu tenho memória, história, Inconfidência Mineira, e literatura. Porque nessa obra existe também a marcação de algumas, por exemplo, tem muito simbolismo, é literatura, ela é modernista, tá? É uma obra assim, que exalta, né, a nossa pátria, nacionalismo, característica do modernismo. Então, a gente tem aqui, eu marquei para você entender por quê? Memória, história e literatura, tá bom? E aí a gente vai falar da linguagem. Então, usando uma obra literária, explorando algo da comunicação, da linguagem, do fazer poético. Letra A. Caracterização da natureza pelo eu lírico sugere ideais de uma vida em harmonia, distante dos conflitos, o que demonstra uma influência da poesia
Árcade. Aí eu preciso fazer o link com o neoclassicismo, com o arcadismo. O romanceiro em si, né? O termo romanceiro vem de romance. E romance é uma tipologia, eu já falei, escrita em prosa. E o romanceiro está em versos, né? Poema. Há uma diferença. Por quê? Porque na Idade Média, lá, né, no nosso berço da literatura portuguesa, não existia essa distinção, tá bom? Então, ela traz para nós esse romanceiro com uma pitadinha aí da época ibérica, tá bom? Próxima alternativa, letra B, a concisão, a forma de elocução. Você sabe que é elocução, né, de chamamento. Nos versos e o estado contemplativo do eu poético demonstram a intenção de destacar sutilezas políticas à época da rebelião mineira. Gente, eu poético, subjetividade, a minha forma de ver, até a minha opinião sobre algo, né? Poesia, a literatura tem disso. O poeta, ele tem essa liberdade de expressar nos seus poemas a sua forma de ver. Isso é o eu poético, tá bom? Letra C. A emoção do eu poético parte da observação do real. A Inconfidência Mineira é real. Por meio de lembranças de outras épocas, para construir um texto fluido, com imagens criadas por componentes expressivos da linguagem. Ela está falando de quê no poema? Palavras. Ai, palavras. Sois potência, tá? Ela usa termos. Eu até pedi assim, vai ao dicionário, já foi? Já viu o significado da palavra galhofa? Ou de quedais, por exemplo? Quedais, verbo, né? Tem a ver com permanecer. Enfim, são essas palavras que não fazem parte do nosso contexto na atualidade, que são importantes na hora do entendimento do seu texto. Letra D. A preocupação em estruturar versos com rimas preciosas e o cuidado em selecionar vocábulos raros revelam o propósito de aprimorar a linguagem para resgatar a beleza dos fatos históricos. Lembrando que Cecília Meirelles é modernista, não existe, muito embora a gente tenha ali versos, exista nessa obra, na verdade, nesse poema, ou em alguns dos poemas, uma fidelidade à questão da métrica, mas isso não é o objetivo. Até porque, como eu já disse, o movimento o qual Cecília Meirelles faz parte é o modernismo. E a letra E, nós temos a construção poética, exemplifica marcantes características da segunda geração do romantismo. Opa! Adjetivação exagerada, sentimentalismo profundo, ao evocar fatos da rebelião mineira. Nós estamos analisando uma questão, vou voltar aqui, baseada, olha só, nessas estrofes apenas. Ela está se referindo às palavras, tá bom? É a partir daí que você analisa. Então, a alternativa correta é a letra C. A emoção do eu poético, lembra? Ó? Memória, história e literatura. Parte da observação real, Confidência Mineira, por meio de lembranças de outras épocas, para construir um texto fluido com imagens criadas por componentes expressivos da linguagem. Se essa questão caísse, fosse uma questão do vestibular de agora, você precisaria compreender, por exemplo, por que a Cecília Meirelles escreveu Romanceiro da Inconfidência, e eu já disse para vocês, né? Ela foi a Minas, em Vila Rica, que era a capital de Minas Gerais na época. Então, ela teve assim esse momento preciosíssimo de reescrever algo baseado no real, mas com um olhar poético, tá bom? Próxima questão, também de 2014, ainda sobre o Romanceiro da Inconfidência, releia os seguintes versos. Ai, palavras, que estranha potência, força a vossa. De quem? Das palavras. Sois de vento, ides no vento, e quedais
com sorte nova. Quedais aqui é um verbo assim bem comum nas nossas falas diárias, tá? Que a gente tem algo assim mais polido, mais, né, gramaticalmente falando, mais chique, como alguém gosta de dizer por aí, tá? Mais chique, né? Falar chique é falar bem, não é falar difícil, tá? Presta atenção nisso aí. A estranha potência das palavras é explicada, de certa forma, por meio de sugestivas imagens. Calma, não tem nenhuma foto aqui, eu não vi nenhuma imagem. Você faz a imagem na sua mente quando você faz as suas leituras, não é verdade? Então, um dos sentidos sugeridos nesses versos é a constância das ações, transitoriedade na vida, baseando-se na palavra, permanência do tempo. Minha gente, o tempo não se segura, né? Ninguém segura o tempo. Vamos ver aqui as alternativas também, elas são descartadas. Imutabilidade das ideias ou previsibilidade dos acontecimentos. Então, vamos ver o comando. Olha só. A estranha potência das palavras é explicada. Cacau, eu não entendi. Voltemos aos versos. Ai, palavras, eu estou conversando. O meu eu poético, a minha maneira de ver as coisas está conversando com as palavras que eu uso para relatar. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Eu estou falando de algo real, em Confidência Mineira. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou poetizar isso? Sois de vento, ides no vento. Por que a palavra é de vento? O que é o vento? É o ar em movimento. Quer dizer, o vento é algo que não fica estagnado, não fica parado, ele se movimenta. Então, as palavras se movimentam. E quedais com sorte nova. Ou seja, a língua não evolui? As palavras não podem adquirir um novo significado de acordo com o contexto? Então, eu posso dizer que essa estranha potência das palavras, de certa forma, traz uma imagem de... Aí eu pergunto para você, agora é contigo, eu já dei aqui a explicada nos versos. Constância nas ações, as ações são as mesmas o tempo todo, se eu estou falando de palavras de vento, de mudança, acho que não. Transitoriedade na vida, pode ser, né? Permanência do tempo, será que o tempo pode permanecer em algum lugar? Quem é que pode segurar o tempo? Imutabilidade das ideias, ou seja, as ideias nunca vão mudar, elas sempre vão permanecer do mesmo jeito, porque é imutabilidade, não mudança, não? Previsibilidade dos acontecimentos. Bom, gente, de acordo com os versos, de acordo com a situação, aquilo que a gente analisou aqui, eu só posso marcar transitoriedade na vida. As palavras têm potência? Sim. Elas são de vento, elas vão com o vento. Assim como o vento vem e vai, as palavras também vão mudando. Por isso que eu não posso colocar aqui imutabilidade das ideias, porque nós expressamos as nossas ideias construindo textos e usando o quê? Palavras. Então, essa questão aqui, essa alternativa aqui, tem que se descartar. Permanência do tempo, se não existe, o tempo, ele passa, né, gente? Que bom seria se o tempo pudesse ficar, né? Parado aí, para tempo. Não cresce, filho, não cresce. Mãe não envelhece, não vai embora. Pai fica mais um pouco comigo, enfim. É mais ou menos isso aí, gente, aí o poético, tá? Constância nas ações também não dá para você ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa, tá certo? Bom, gente, hoje nós vimos 2 questões da UEMA de 2014. Fica conosco que mais questões nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal da plataforma Gonçalves Dias, ativar os sininhos para as notificações e acessar o material, trazendo para você um rico conhecimento dos vestibulares da UEMA. E hoje eu fico por aqui. Compliquei?